Oi meninas, paz seja convosco, amém? Nós vamos iniciar esse vídeo. Esse é um projeto que chama Projeto Raízes. O que é isso? Nós juntas aprendemos um pouco mais da Bíblia, aprendemos muito mais do que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Porque na verdade, a Bíblia, ela não tem que ser apenas lida. A Bíblia, ela tem que ser entendida. Mas para isso, a luz do Espírito Santo é lógico que sempre vai estar nos direcionando. Nós vamos estar lendo a Bíblia, nós vamos estar entendendo, nós vamos estar viajando nessa palavra, nessa Bíblia, nessas palavras proféticas que Deus nos ensinou. Queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e soberano Pai, te entregamos a nossa primeira aula, ó Pai, na qual nós vamos falar um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos aprender, ó Deus, mais da Tua palavra. Então pedimos ao Senhor, Espírito Santo, fala ao nosso coração, fala a nossa alma, e que em nome de Jesus nós possamos aprender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Nesse momento você pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho, pega a sua caneta, relembrando que num vídeo é muito bacana, porque num vídeo você pode estar parando para você estar anotando e vai ser muito bom aprendermos juntos. Nós vamos começar com Gênesis capítulo 1, amém? Gênesis significa início, começo, então escreve no seu caderninho. É muito importante você entender o porquê das palavras. Deus, ele usa muitos símbolos, muito de simbologia na Bíblia. Nós vamos aprender o significado disso. Então anota no seu caderninho. Gênesis significa início, começo. O livro de Gênesis, ele possui 50 capítulos. E o autor do livro de Gênesis é Moisés. Então anota aí. O livro de Gênesis tem 50 capítulos e quem escreveu foi Moisés. Amém? Então vamos iniciar? A criação, Gênesis 1. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, é muito interessante você falar assim: assim diz a palavra do Senhor. Porque quando você fala isso, você está dando honra a Deus e mostrando que quem dá a palavra, quem fala da palavra é o Senhor. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis 1. No princípio, esquece aqui, no início, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no versículo 1 e no versículo 2, a gente está vendo que no início nada existia, mas o Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas. Então a gente já vê que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, porque Deus estava lá e o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, pelo poder da palavra de Deus, a luz apareceu. É muito importante você entender isso, que as coisas começaram a ser criadas, começaram a acontecer pelo poder da palavra de Deus. Então Deus disse: haja luz, e de repente houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e as trevas. Então Deus viu que era bom e ele separou luz e trevas. Então ele fez o quê? Dia e noite. Mas ele viu que aquilo era bom, aquilo era boa. Verso 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a noite e o dia, entre a luz e as trevas. Verso 5. E chamou a luz dia e as trevas noite. E assim foi tarde e manhã do primeiro dia. Então anota aí no seu caderninho. Deus criou no primeiro dia a luz. E Deus fez... A luz é separada da escuridão. Deus fez o quê? O dia e a noite. Então no primeiro dia da criação foi isso que aconteceu. Amém? Vamos continuar? Verso 6. Vamos para o segundo dia da criação. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verso 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas, e que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia do segundo. Então no segundo dia Deus cria o firmamento. Ele cria a base e ele cria o céu. Segundo dia. Vamos para o terceiro dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar. Então olha Deus criando o mar.
apareça a porção seca. E assim foi. Então Deus criou o mar, ele falou assim, arreda as águas para um lugar só. E fez o mar. E criou uma porção seca. E fez a terra. Verso 10. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu que tudo era bom. Mas lembrando que tudo que Deus fez através da sua palavra. Deus fez através da sua voz. E ele viu que era bom. Que aquilo que ele estava fazendo era uma coisa boa. Vamos para o verso 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Verso 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus está fazendo, ele está falando que é bom. Verso 13. E assim foi a tarde, amanhã, no terceiro dia. Então, no terceiro dia, meus irmãos e minhas irmãs, anotem aí. Terceiro dia, Deus criou a terra. Ele criou o mar. Ele criou as ervas. Ele criou as plantas. E ele criou as árvores frutíferas. Então, nós já aprendemos o que Deus fez no primeiro dia, o que Deus fez no segundo dia, e agora nós aprendemos o que Deus fez no terceiro dia. E agora nós vamos para o quarto dia. Verso 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Então, quando fala luminares, você já começa a imaginar o que Deus criou. Olha, presta bem atenção. Haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e noite. Então, o que Deus fez aqui? Ele criou luminares para poder o quê? Separar o dia da noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e para anos. Então, quando Deus criou esses luminares, ele já estava falando que eles iam servir para a contagem de tempo. E hoje nós sabemos que o nosso calendário, ele é baseado nesses luminares. Verso 15. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. Verso 16, agora nós vamos saber quais são esses luminares. E fez Deus os dois grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia. Quem que é esse lumiar? O sol. Então no quarto dia Deus fez o sol. E o luminar menor para governar a noite. Então qual que é o luminar menor? A lua. E fez também as estrelas, verso 17. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, verso 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde, amanhã do quarto dia. Então no quarto dia, anota aí no seu caderninho, você que pode entender um pouquinho do que Deus fez neste dia. No quarto dia, então, Deus fez os luminares, Deus fez o sol, Deus fez a lua, mas Deus também fez as estrelas. Agora nós vamos para o quinto dia. No quinto dia, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai-vos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi assim o quinto dia. Então, meu irmão, no quinto dia, Deus criou os peixes de todos os tipos, e Deus criou os pássaros de todos os tipos, e falou com eles assim, povoem, multipliquem, enchem o mar, enchem os céus. Amém? Então vamos continuar? Sexto dia. Sexto dia é um sexto dia maravilhoso, no qual foi a criação de mim e de você, do homem. Sexto dia, estamos no versículo 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Então criou gado, répteis, bestas feras do campo conforme a sua espécie. Então nesse quinto dia, Deus criou as bestas feras, Deus criou os répteis, Deus criou o gado. Verso 26.
E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, o réptil também conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Frisa bem essa parte. Deus falou que era bom. Verso 26. E disse Deus, façamos. Quando fala façamos, ele está falando da terceira pessoa do plural. Então isso quer dizer que não estava só Deus na hora que foi fazer essa próxima criação. Ele façamos. Então quem estava naquele momento? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer. Foi uma coisa conjunta. Foi um querer de Deus Pai, foi um querer de Deus Filho, mas foi um querer de Deus Espírito Santo. E ele fala no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E naquele momento Deus estava pondo o homem como se fosse um diretor, um gerente, um administrador. E que ele ia dominar, que ele ia tomar conta, que ele ia cuidar. Verso 27, criou Deus ao homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Nós temos que entender que quando a Bíblia fala que criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus ele é homem? Não. Deus ele é espírito. Então quando a Bíblia fala que criou o homem à sua imagem e semelhança, estava falando em suas atitudes, em suas ações. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nós somos imagem e semelhança de Deus nas nossas ações, realmente nas nossas atitudes. Que as pessoas possam olhar para nós e refletir a imagem de Deus, a glória de Deus. Assim nós vamos conseguir realmente demonstrar quem é Deus na nossa vida. Que Deus que nos criou, que nós nos parecemos com Ele. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus disse, frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Dominai, sujeitai. E Deus, versículo 28. E Deus os abençoou e disse, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, nesse dia que foi o sexto dia, o que Deus fez? Anota aí. Deus fez os quadrúpedes, Deus fez os répteis e Deus fez o homem. Essa foi a criação do sexto dia. Verso 29. Deus fala ao homem. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, e servos-ão para o mantimento. Então Deus está falando, o que tem aí é seu. O que tem aí é para você poder estar usando, para você poder estar colhendo, para você estar saboreando. Verso 30. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo rei, toda alma vivente, toda erva, é por mantimento, e assim foi. 31. E viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. E foi tarde de manhã. Então quando Deus fez o homem, ele falou que foi muito bom. Então isso é muito interessante, porque todas as outras criações, todas as outras etapas, Deus falou que era bom. Quando Deus fez o homem, ele falou que era muito bom. Então vamos para o capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizeram. Não que Deus estava cansado de tudo que fez, meu irmão. Porque Deus ele não se cansa. Mas ali, quando falou assim que ele descansou, estava simbolizando assim, eu terminei. E também nós podemos tirar também para nós que nós também temos que ter um tempo de descanso. Nós temos que ter um tempo de reflexão. Nós temos que ter um tempo para parada. Talvez a sua vida está conturbada, você faz isso, faz aquilo, mas você não tira um tempo para o Senhor. Você não tira um tempo para adorar. E isso é muito importante para a sua vida. Vamos continuar? A formação do jardim do Éden. Essas coisas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Então, tudo isso que nós lemos anteriormente, o que está falando? Está falando a história da criação dos céus e da terra. Da maneira, qual a melhor maneira? Pelo Criador. Verso 5.
Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. Então, até aquele momento, não tinha homem para lavrar, não tinha chovido. A gente tem que lembrar que a primeira chuva que aconteceu foi na época de Noé, pois não chovia na terra. Ah, Ana, mas como as plantas cresciam, como as plantas eram molhadas? A palavra do Senhor diz no versículo 6 que existia um vapor. Vamos ler, verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então não existia chuva, mas da terra subia um vapor. E esse vapor ele regava. Olha como Deus cuida de todas as coisas. Como Deus é maravilhoso. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então o homem foi criado da onde? Do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego de vida. Quando fala fôlego de vida, nós estamos falando do Espírito. O Espírito humano, não o Espírito Santo. E o homem se tornou alma vivente. A palavra de Deus diz, você vai ver lá na frente, que esse homem foi chamado Adão. Então anota aí para você, Adão. O que significa Adão? Adão significa vermelho, terra. Por que isso? Porque Deus o formou do pó da terra. Ele formou da terra. Então Adão significa isso, vermelho, terra. Anota isso, isso é muito importante. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, o que Deus fez? Deus colocou um lugar para Adão. Aonde era o lugar de Adão? O lugar de Adão se chamava-se Jardim do Éden. Foi aonde Deus colocou ele. Continuando. Nós estamos no versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, lá no jardim do Éden tinha todo tipo de árvore agradável, gostosa, boa. Mas Deus citou duas árvores principais. Então, quantas árvores Deus citou? Deus citou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aonde elas ficavam? Elas ficavam no meio do jardim. Ficavam essas duas árvores. Quais são as duas árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes a gente confunde, fala assim, a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma só, que tem esse nome enorme. E a outra chama-se árvore da vida. Desce. E sai um rio, e Deus começa a descrever os derredores, ao redor do jardim como era. Nome dos rios. E saía um rio, nós estamos no versículo 10 do capítulo 2, tá? E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então o rio ele se dividia em alguns outros rios, em 4 rios. Vamos ler? O primeiro rio. O nome do primeiro rio é Pison. Esse é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. 12. E o ouro dessa terra é bom. Ali é a bidélio e a pedra sardônica. Agora vamos ver o segundo rio. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre, ou Idélio. Esse é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. Então o primeiro rio chama Pison, o segundo rio chama Gion, o terceiro rio é o Idequel, ou Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. Anota aí para você saber. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então Deus o colocou lá e falou assim, você vai tomar conta, você vai cuidar, aqui é o seu espaço. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus falou com ele que estava tudo bem, que tinha toda a árvore gostosa, toda a árvore maravilhosa, que toda a árvore você podia comer, mas Deus falou assim, mas você não pode comer dessa. Olha que interessante. É a mania do ser humano. O ser humano ele é muito falho, né? E ele gosta da palavra não.
Não pode. Aí ele fica, por que não pode? Ah, mas por que não pode? E Deus, ele deixou bem claro, ele falou com o homem que ele podia fazer o que ele quisesse. Mas uma coisa ele não podia. O que era? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler novamente para você entender o que Deus falou com ele. E ordenou, então Deus deu um mandamento, uma ordem. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore dos jardins comerá livremente. Então você pode fazer o que você quiser. Mas, esse mas é o porém. Lembra aquela palavra que a gente fala? Todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? Então, vamos continuar. Mas da árvore da ciência, ciência é conhecimento. Então, algumas bíblias vai dar assim, mas a árvore do conhecimento. Mas ciência e conhecimento são sinônimos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus está falando, presta atenção, por que Adão não podia comer da árvore? Porque ele certamente ia morrer. E presta bem atenção, que depois lá na frente a gente vai ver como o diabo ele deturpa tudo que Deus fala na sua vida. Verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. A adjuntora é uma companheira, uma pessoa para estar junto, que esteja diante dele. Verso 18. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe Adão. Lembra o que significa Adão? Vermelho, terra, porque ele foi criado do pó da terra. Para este ver como lhes havia chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então Deus falou assim, vem cá, Adão, agora eu quero que você venha aqui e comece a dar nome. E Adão começou a dar nome, e Adão, que é eu e você, dá nome até hoje. Porque hoje, se essa cadeira chama cadeira, foi porque alguém pôs o nome de cadeira, o ser humano. Então, desde o início da criação, isso foi acontecendo. O homem foi dando nome às coisas e fazendo que as coisas pudessem existir. Amém? 20. E Adão pôs os nomes a todo gado, e as aves dos céus, e todo animal do campo, mas para o homem não se achava juntora que estivesse como diante dele. Então Adão, ele começou a ver que todo mundo tinha alguém parecido. A vaca, o boi. Então ele começou a ver que estavam todos parecidos. E ele falou, e eu? Para mim não acha ninguém como eu. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e ele se adormeceu. Então essa foi a primeira cirurgia que foi feita. Um sono pesado sobre Adão, e ele dormiu. Ele adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou isso com carne. É interessante da onde Deus tirou esse osso. O ser humano, o corpo humano, ele tem vários ossos, muitos ossos. Mas Deus, ele tirou da costela. Você sabe qual a função da costela? Eu até anotei aqui, achei muito interessante, eu queria que você anotasse aí. A costela, ela, qual a função dela? Ela protege o coração, ela protege os pulmões, ela envolve os órgãos vitais, cobrindo com cuidado. Então, qual que foi a intenção de Deus ao tirar uma costela do homem? A intenção de Deus foi mostrar para o homem que a mulher, ela tem a função de quê? De proteção. Ela tem a função de estar do lado. Ela tem a função de completar. O homem sem a mulher, ele fica indefeso. O homem sem a mulher, ele fica sem rumo, sem essa proteção. Então, essa é interessante porque que tirou da costela. E também a gente costuma dizer que ele tirou para estarem sempre do lado. Nem na cabeça, para ser superior ao homem, nem nos pés, para o homem pesar. Mas ele tirou na costela para serem o quê? Ajudadores, estarem juntos, companheiros. Vamos continuar. Então, Deus criou a Eva para quê? Para auxiliar, para envolver, para defender, para ajudar. Depois você lê aí Provérbios 18, 22 e lê 1 Coríntios capítulo 11, versículo do 11 ao 12. Anota aí. Provérbios 18, 22 e 1 Coríntios 11, 11 ao 12. Amém? Então, vamos continuar? Verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher.
e trouxe a Adão. Como a gente chama essa mulher? A gente chama essa mulher, lá na frente você vai ver que nós chamamos ela de Eva. Eva significa varoa, mulher, esposa. Então, se alguém te perguntar, você já sabe o que significa Eva? Varoa, mulher, esposa. Anota no seu caderninho. Porque tudo que a gente fala, a gente grava uma porcentagem. Quando você escreve, você consegue gravar muito mais. Vamos continuar? Verso 23, e disse Adão, esse é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E essa será chamada varoa, essa será chamada Eva, essa será chamada mulher, essa será chamada esposa. Porquanto do varão foi tomada. Verso 24, varão significa homem, tá? 24, portanto deixará o varão, portanto deixará o homem, a seu pai e sua mãe, e apegar-se a mulher, e serão ambos uma só carne. Muito interessante esse versículo, nós aprendemos muito com esse versículo pequenininho de 3 linhas. Você aprende o seguinte, quando a Bíblia fala assim, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, nós estamos falando da parte do casamento. Então, quando fala, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, nós estamos falando o quê? Mudança de vida. Muitos casamentos não dão certo, por quê? Porque o homem e a mulher, eles não deixam seu pai e sua mãe. Eles não mudam a sua vida. Eles não mudam a sua história. Depois a Bíblia fala, e apegar-se a sua mulher. Então o quê? Casamento, união. E serão ambos uma só carne. Quando a gente fala uma só carne, realmente nós estamos falando o quê? A união sexual. Mas nós temos que entender que há etapas, tá vendo? Primeiro você vai largar o seu pai e a sua mãe, você vai casar, e aí você vai tornar uma só carne. Então só depois do seu casamento que você vai ter a união de alma, que é a união sexual. Então a Bíblia está deixando bem claro para você, o sexo após o casamento. Verso 25, para a gente finalizar a aula de hoje. E ambos estavam nus. O homem e a sua mulher não se envergonhavam. Aqui a gente não está indicando apenas que eles estavam nus sem roupa, mas a gente quis identificar aqui, a gente consegue identificar que eles se conheciam. Eles se conheciam um ao outro e eles não tinham vergonha um do outro. Por quê? Porque não existia pecado, não existia lascívia. E naquele momento, eles tinham íntima comunhão com o Pai, com Deus, e um com o outro, tanto que eles não se envergonhavam. Nós finalizamos agora essa aula. Mais tarde eu vou estar postando, ou amanhã eu vou estar postando o próximo vídeo, nós vamos já em Gênesis 3. Então hoje nós aprendemos muito através de Gênesis 1 e 2. Eu espero que você tenha aprendido junto comigo e que você fique ligado nos nossos vídeos que nós vamos estar postando e que nós já podemos aprender. Lembra, o projeto chama Raízes. O que quer dizer? Uma árvore, se ela não tiver raiz, ela é arrancada muito fácil. Qualquer pessoa chega e arranca, qualquer homem arranca, mas aquela árvore que ela tem raízes fortes, que ela tem raízes grossas, é uma árvore que não consegue ser arrancada. E para isso, para que a sua árvore, para que a sua raiz seja forte, você precisa se fortalecer na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue aprendendo juntos da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.